A viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que 3 portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Pais, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto. Terceiro episódio, de Tunis a Trípoli, às portas do Saara. No último episódio, deixámos os aviadores Brito Pais e Sarmento de Beiros na sua aterragem na pista de Qassar Said, perto de Tunis, onde chegaram na tarde do dia 12 de abril e no seu reencontro com o mecânico Manuel Gouveia, o terceiro membro da tripulação, que só então tomará lugar no avião. Tinham passado apenas 5 dias desde a partida do Pátria de Vila Nova de Mil Fontes. Tunis, a Branca, parece-lhes inicialmente quase um burgo europeu, embora, ao contrário de Oran, a população europeia não fosse aí maioritária. Como diz Sarmento de Beiros, apenas as roupagens flutuantes dos indígenas, com os seus barretes vermelhos, quebram o aspecto inexpressivo das ruas e avenidas. Mas, no centro da cidade moderna, praticamente intacta e como que fossilizada, a cidade árabe ressuscita como incrustação anacrónica do passado. Passa-se um arco ogival, que abre sobre um largo, entra-se num beco tortuoso e o ambiente transforma-se repentinamente. Os europeus rareiam e à porta das lojas dos mais variados tipos aparecem árabes, turcos, judeus, convidando a entrar quem passa, oferecendo perfumes, desenrolando tapetes, mostrando curiosidades. E pelos souks, tudo impressiona os tripulantes do Pátria pela beleza, pelo exotismo, pela suavidade. A visita a Tunis é facilitada pela presença solícita e constante de Mr. Tabon, cônsul honorário de Portugal em Tunis, que já tinha ajudado Manuel Gouveia quando este chegara e que apresentará os aviadores ao residente-geral delegado de França na Tunísia, Odon Castillon de Saint-Victor. No âmbito do protetorado, o residente-geral era a mais importante figura do Estado francês na Tunísia, com poder de controlo sobre o governo do monarca tunisino, ou seja, o Bey. Castillon de Saint-Victor, como delegado, assumia interinamente essas funções. Numa manifestação de apreço pela missão dos nossos aviadores, a aviação francesa promove um chá em sua honra no faustoso Majestic Hotel, ainda hoje situado no número 36 da elegante Avenue de Paris. E é lá que Brito Pais e Sarmento de Beiros se encontram com o capitão Félix Madon, um dos ases franceses da Grande Guerra, piloto de iniciativa e conhecimentos profundos, mas também reputado pela sua indisciplina e temeridade. Madon partira de Nice há apenas 3 semanas para tentar dar a volta ao mundo num avião SPAD, mas fora forçado a uma aterragem de emergência na pequena ilha de Pantelleria, a quase 70 km da costa tunisina. O piloto de um dos 2 aviões que o acompanhavam pretende também pousar, mas falha a aterragem. O avião incendeia-se, queimando gravemente o seu piloto e pondo fim à expedição. Félix Madon dará diversos conselhos aos aviadores portugueses, muito úteis para a prossecução da viagem para Macau. Mas nunca mais o voltariam a ver. Madon morre poucos meses depois, ainda antes de findar o ano, durante uma demonstração aérea em Bizerta. Bizerta, cidade um pouco a norte de Tunis, era a terra natal de Madon. Tinha apenas 34 anos quando o acidente se deu.
Mas, na festa do Majestic, os portugueses recebem outras notícias. Ali nos contam também que o aviador Pelletier d'Oisy, Pivolot, como é conhecido entre os seus camaradas, partira uma semana antes para a capital francesa, a fim de ultimar os preparativos da sua viagem Paris-Tóquio, que se iniciaria a 24 de abril. Durante estes minutos, no Majestic Hotel, que passámos em acolhedora camaradagem com outros aviadores, sentimos à nossa volta almas ansiando pelo triunfo das asas, irmanadas no mesmo desejo do sucesso da causa do ar, interessadas e preocupadas com os grandes empreendimentos em curso neste ano de 1924. Naquele ano de 1924, o calendário da aviação de longa distância estava cheio de grandes empreendimentos. Mas, de todos, o objetivo mais desejado era conseguir pela primeira vez realizar a circunnavegação aérea do globo. Não surpreende que na confraternização dos aviadores portugueses com os seus colegas franceses no Majestic Hotel, o assunto principal tenha sido precisamente esse. Falava-se aí dos 8 norte-americanos que iam tentar a volta ao mundo em 4 hidroaviões Douglas DC-2 e que estavam imobilizados em Seattle por causa do mau tempo. Na realidade, mas essa notícia ainda não tinha chegado a Tunis, já tinham partido há poucos dias, precisamente a 6 de abril, um dia antes da saída do Pátria de Vila Nova de Mil Fontes. Igualmente para tentar dar a volta ao mundo, o major argentino Pedro Zani e o mecânico Felipe Beltrani já se encontravam em Amsterdão, na Holanda, a ensaiar o biplano Fokker C4 que dali partiria a 26 de julho. Pelletier d'Oisy era alvo de particular atenção, mas não era o único aviador que queria ligar a Europa ao Japão. Os pilotos ingleses McLaren, Plenderleith e Andrews tinham partido há cerca de 20 dias da estação de aviação naval de Calshot, em Inglaterra, com o mesmo destino. O início da viagem não lhes tinha corrido bem e aguardavam em Corfu, na Grécia, o material para reparar o seu avião Vickers Viking, que tinha sofrido sérias avarias durante uma aterragem forçada. E outras viagens aéreas de longa distância se discutiam, como a do italiano Antonio Locatelli, que se preparava para iniciar em julho a travessia do Atlântico, ou ainda a dos holandeses Van den Hoop, Pullman e Van den Broek, que na Holanda preparavam um Fokker D7 para partirem em outubro para a grande viagem Amsterdão-Jacarta. O ano de 1924 era, sem dúvida, um ano particularmente ativo para a aviação. Mas havia uma nota discordante. Todos estes empreendimentos eram patrocinados, no seu todo ou em parte, pelos governos dos respectivos países. E o facto de a viagem aérea Portugal-Macau não contar com esse apoio surpreendia profundamente os colegas estrangeiros. Por isso, desabafava Sarmento de Beires naquele chá de homenagem no Majestic. E nós, a caminho do Oriente, desamparados do governo. O Pátria rebrilha ao sol da pista de Caçar Said. Dir-se-ia que vibram nele as emanações enérgicas da alma de Gouveia, que o motor sente ainda a carência dedicada, o carinho hábil das mãos do nosso mecânico. O avião tem hoje, na luz forte da manhã abafada, uma atitude mais marcial e juvenil. Alguns automóveis chegam. E tal como já aconteceu em Oran, também há por ali um oficial da administração militar, fantasma da burocracia formalista e zelosa que esvoaça em torno de nós. É preciso pagar a gasolina e o óleo. O escoar da reduzida verba que traziam era, obviamente, motivo de preocupação dos aviadores. Mas 2 dias depois de terem chegado a Tunis, os aviadores estão prontos para seguir viagem. Estamos a 14 de abril. Antes da partida, examinam cuidadosamente o Pátria, que pela primeira vez irá descolar com a tripulação completa. O Breguet 16, de origem, tinha apenas lugar para 2 tripulantes, mas tinha sido alterado para receber um terceiro. Manuel Gouveia terá, contudo, de viajar em condições bastante difíceis, algo apertado e com pouca proteção contra as agressões da atmosfera.
Pelas 9 da manhã, agradecem toda a ajuda que lhes foi dispensada e despedem-se da mesma comitiva que os recebera. Os comandantes Lafargue e Frère e Mr. Tabon, mas também do residente-geral delegado, que fizera questão de os ver partir. Talvez a presença deste último tivesse outros motivos além da representação institucional. Um dos membros da sua aristocrática família era o conhecido aeronauta Georges de Castillon de Saint-Victor, que integrou o grupo de fundadores do Aeroclube de França, de que também fez parte o escritor Júlio Verne. Entre outros feitos, foi recordista de distância em balão em 1900, quando voou de Paris a Korostyshev, perto de Kiev, na atual Ucrânia. Mas regressemos ao Pátria, à volta do qual se movem os jornalistas e fotógrafos que cobrem o momento da partida. Já instalados a bordo, os aviadores ensaiam o aparelho e o motor. Pouco depois, o chefe da pista dá-lhes o sinal de partida e o Pátria começa a rolar, ganha velocidade, descola e eleva-se sem dificuldade na atmosfera calma, mas ardente. A próxima etapa era Trípoli, na Líbia, e esperava-os um percurso de 700 km. Rumando para sul, acompanham a costa tunisina, observando para o oeste o final da Cordilheira do Atlas. Mas pouco ainda tinham avançado quando, sobre a cumeada do Djebel Boukournin, uma pequena serra virada para o Golfo de Tunis, são violentamente sacudidos pela ventania. É este o primeiro sinal da agressividade do tempo que os acompanhará durante as próximas horas. Pressente-se que a etapa será dura e o calor vai aumentando à medida que avançam. A montanha afasta-se e a paisagem transforma-se bruscamente, segundo nos diz Beires, numa estepe indefinida que as culturas do litoral marginam. Imensa toalha de areia, franjada a verde. À medida que o Pátria singra sobre o amarelo tostado da planície costeira, deslizam sob as suas asas as cidades de Msaken, El-Jem e Sfax, até que à alvura do grande lago salgado de Sebket de Sidi El-Hani se impõe na vastidão sedenta da paisagem a refulgir como o cal. A influência do Saara, agora sem qualquer barreira montanhosa que os proteja, faz-se sentir cada vez mais. O vento sul traz-lhes o calor do deserto, a areia satura o ar e cria turbilhões em torno do Pátria. Talvez a visão das ruínas da antiga cidade romana de Tisdrus, com o que resta do seu imponente coliseu, tenha ajudado a distrair os pensamentos do aviador-escritor. Vamos singrando na atmosfera tórrida e no inesperado retrocesso a outras eras, o meu pensamento evoca os escritores Gustave Flaubert e Maurice Descobras. No meu subconsciente ressuscitam então a legendária Atlântida, o mistério do Tanzarfut, a beleza física da Antineia. Baças e negras, inteiramente planas, aflorando a pouco mais de 13 metros acima do nível do mar, as 3 ilhas de Kerkená erguem-se no nosso campo de visão como gigantescos dorsos de cadáveres flutuando na lividez do Mediterrâneo. Largamos então a orla marítima sobre a cidade costeira de Almaharas, a 300 km de Tunis, e adentramo-nos pela massa líquida que a banha. Vista de cima, a cidade fulgura por momentos, iluminada em cheio pelo sol já alto que nos fustiga. Decorre um minuto de solidão entre o céu e mar e logo a ilha de Gerba nos surge a crescer pela proa, enquanto a encosta se vai esfumando, pouco a pouco, na alvura da distância que para trás deixamos. Depois, contornamos a ilha, que é quase circular e salpicada de palmeirais, para logo descobrir o matiz expressivo da vilória de Oum Suk, que branqueja entre o arvoredo. A predominância do branco na paisagem desperta-me então saudades do colorido que a minha nostalgia começa a recordar. O Pátria sobrevoa a cidade costeira de Zarzis, perto da fronteira da Tunísia, e pouco depois entra em território líbio. O Saara torna-se cada vez mais presente e os aviadores podem agora observar o interminável areal que se estende para sul e que lhes parece erguer-se no horizonte pelo efeito de miragem.
mas também sofrem os efeitos do escaldante vento do deserto, o Ghibli, que os atrasa e sufoca. O voo torna-se tenso e fatigante. Também não é a paisagem do litoral que lhes dá alento. Dos 700 metros de altura a que voam, a costa parece-lhes árida, deserta, lúgubre, da tonalidade metálica acastanhada do cobre em fusão. As cidades de Sidi Bou Said e Zoar, que sobrevoam, dão-lhes a ilusão de serem povoados em ruínas. Os aviadores estão exaustos quando, finalmente, Trípoli lhes aparece, disposta em anfiteatro à beira-mar, como diz Beires, com os pontões de granito do seu porto a abraçar um pouco de água. Rapidamente identificam o aeródromo, alguns quilómetros a leste da cidade. Ao descerem, atravessam uma camada atmosférica infernal, candente e revolta, mas pousam em segurança numa estreita pista. Depois de terem lutado contra as primeiras hostilidades do deserto durante 6 horas e 45 minutos de voo, estavam finalmente na terra firme da Líbia, ou seja, na África setentrional italiana. Acorrem oficiais e mecânicos que, após terem conduzido o avião para dentro dos hangares, nos acompanham ao gabinete do coronel Mário Santezani, comandante da aviação tripolitânia. Piloto de antes da guerra, apesar de ainda ser novo, recebe-nos de uma maneira que tem um não sei quê de amistoso e afável, o que contrasta com a correção, um pouco rígida e solene, que imprime ao seu porte uma atitude que se impõe. Almoçamos com ele e com os seus oficiais, a quem nos apresenta, e dentre os quais reconhecemos Monacella, um dos participantes do Rhein-Roma-Tóquio de 1920. Depois, somos convidados a visitar as diferentes dependências do aeródromo e a gente pasma diante das instalações modulares que vê. As 48 horas que ali somos obrigados a permanecer, por causa do mau tempo, passam sem tédio. Porque sentimos uma camaradagem sincera e ininterrupta a envolver-nos, lançando à nossa volta um pouco de doçura na saudade que começa já a invadir-nos. Entretanto, um telegrama chega, anunciando-nos o início de uma subscrição nas páginas do jornal O Século, com a finalidade de angariar junto dos portugueses o dinheiro para podermos custear as despesas da viagem. Era este o primeiro relâmpago de confiança que até nós chegava e a confirmação de um facto que antevíramos e que vinha demonstrar mais uma vez quanto o povo de Portugal sente os feitos de quem procura enaltecer a pátria. As impressões de Trípoli veiculadas por Beires são poucas. Tal como em Oran, a sua atenção foca-se mais nas condições do aeródromo do que no aspecto da cidade. Também não nos diz o nome exato do local em que pousaram, mas a pista aérea de Mellahah tinha sido construída no ano anterior, em 1923, em apoio do esforço de guerra italiano, e as suas infraestruturas e recursos modernos impressionam-no. A invasão do território líbio pelos italianos tinha-se iniciado há pouco mais de uma década, em 1911, mas a resistência do exército otomano e dos povos locais foi feroz. Por curiosidade, entre os combatentes turcos distinguiu-se um jovem capitão que, cerca de uma década depois, será o fundador da República Turca, Mustafa Kemal Atatürk. Mas a resistência não será suficiente para impedir que o decadente Império Otomano depressa reconheça a perda do seu domínio sobre o território líbio, sucumbindo à superioridade militar italiana, que introduzira modernos meios de combate. Foi nesta mesma guerra que, pela primeira vez, recorrendo a aviões, se realizaram voos de reconhecimento e de bombardeamento. 4 granadas atiradas por um piloto italiano sobre um campo militar turco marcam o início de uma das mais destrutivas tecnologias militares. Em sentido inverso, foi também na Líbia que os primeiros aviões foram alvejados por armas ligeiras e artilharia. Turcas, claro. Na altura em que os nossos aviadores a sobrevoaram, a Líbia sob controle italiano limitava-se particularmente à zona costeira. A oeste, mais segura e estendendo-se apreciavelmente para o interior, era a província da Tripolitana. A leste, muito mais instável, a Cirenaica. As atrocidades de parte a parte estavam na ordem do dia, até porque a ascensão dos fascistas italianos ao poder, a partir de 1922,
tinha dado novo alento ao esforço colonizador. As populações líbias pagarão muito caro, com sangue, a sua oposição à dominação italiana. Brito Pais estava bem ciente da perigosidade das etapas que se seguiam e dos riscos que iriam enfrentar, pelo que não surpreende que tenha chamado o mecânico Manuel Gouveia à parte, manifestando-lhe a sua preocupação. Você sabe, Gouveia, que vamos cruzar uma região perigosíssima e o voo é longo, cerca de 1000 quilómetros. Se formos obrigados a aterrar, a morte é certa. No deserto, ou morremos de fome, se não conseguimos encontrar ninguém, ou morremos decapitados se alguém nos vir. No mar, tão deserto como ao deserto, se procurarmos esse refúgio, a morte é certa também. Se você quer, vá procar no navio. Nós o esperamos aí. Gouveia olhou para mim zangado e um pouco malcriadamente. Respondeu-me apenas: O meu comandante não me conhece. Eu sou do Porto, da gente que deu nome a Portugal, bolas. Se é preciso morrer, morre-se. E ele enganava-se. Eu o conhecia-o bem. Eu esperava aquilo. Assim, no dia 16 de abril, pelas 8 horas da manhã, o avião português descola de Tripoli, levando a bordo os seus 3 tripulantes. Mas a história desta próxima etapa ficará para o episódio seguinte de A Viagem do Pátria. Até lá!